semana passada a gente tinha falado algumas coisas. Eu quero só relembrar aqui, eu vou relembrar pelo nosso caminho natural, que é o edital. O edital é o nosso caminho, é o nosso guia, é a nossa bússola que a gente vai fazer esse caminho. Só esperar carregar a imagem para vocês. Então, ó, aí tá para vocês o edital da UniRV para o concurso de GCM. Vocês vão observar que o edital ele traz uma nomenclatura que define muito bem como que vai ser a nossa abordagem quanto a direito administrativo. Ele está dizendo para a gente que a gente vai ter noções de direito administrativo. Noções de direito administrativo, tá? Eles não colocou direito administrativo, eles colocaram noções de direito administrativo. Wender, isso muda em quê? O que isso vai mudar na minha vida? Muita coisa. Vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Porque se ele colocar simplesmente direito administrativo, ele ia cobrar a prova de nível para delegado, para Ministério Público, para juiz. Era um nível de concurso, né? Direito aprofundado. Como ele colocou noções, ele quer a superficialidade. Aquilo que é de comum entendimento. Aquilo que todo mundo deveria saber. Tá? Aquilo que é comum a todos, tá? Então aqui, ó, entrando nesse caminho aqui, a gente tem ideia que é noções de direito administrativo, você não tem que aprofundar, não perca tempo, tá? Concurso é organização, você passa no concurso se você entender o que é a proposta e conseguir se organizar bem. Esse é um ponto. Segundo ponto que é importante, eu quero mostrar para vocês que a gente vai seguir estritamente o que está o edital. Eu não vou aprofundar onde não tem que aprofundar. Não faz sentido. Por exemplo, os princípios constitucionais da administração pública, eu poderia passar 1 hora falando de princípios constitucionais. Mas para quê? Se a prova está cobrando noções de direito administrativo. Então, eu não tenho que ficar 1 hora falando de princípios constitucionais. A gente não vai fazer concurso para Ministério Público, a gente não vai fazer concurso para defensor público, não é o nosso caminho. Entende? Então, que a gente saiba se localizar quanto a isso. Dito isso, a gente vai para uma segunda parte que é importante. Deixa eu baixar minha cadeira aqui para ficar melhor. Agora ficou melhor. Dito isso, a gente vai para uma segunda parte que é muito importante que eu quero falar com vocês. A gente falou primeiro dos princípios constitucionais da administração pública, os princípios constitucionais da administração pública. E vou chamar a atenção para vocês em uma coisa que passa imperceptível para a maioria das pessoas, mas não para nós, porque a gente está com o olhinho treinado, tá? Depois de muita humilhação, deixa eu contar uma coisa para vocês. Concurso público humilha a gente, porque a gente estuda pra caramba, chega lá e erra tudo. E aí a gente chega na conclusão que não é estudar muito, é estudar direito, é estudar direcionado. Se todo mundo que estuda muito passasse em concurso, todo mundo passava. E não é isso que a gente vê. Então não é estudar muito, é estudar certo. Olha o que passa desapercebido que a gente não presta atenção. Ó, eles colocam aqui, ó, administração pública, certo? Eles colocam administração pública. Notem que aqui em administração pública ele começa com letra maiúscula. A administração pública aqui, ela está começando com letra maiúscula. Ó, letra maiúscula aqui, letra maiúscula aqui. Tá, Wender, e daí? Isso muda o quê? Isso muda o quê na minha vida? Muita coisa. Sabe por que muda muita coisa? Seguinte, quando eu fazia lá o 2º ano, 3º ano lá do fundamental, me ensinaram que quando vem uma palavra com a primeira letra maiúscula, na verdade aquilo é um nome, certo? Quando a gente está falando, por exemplo, de substantivo próprio, a gente vai começar com a primeira letra maiúscula, não é isso? E quando a gente está falando de substantivo comum, a letra vai ser minúscula, tá? Então, quando eles colocam letra maiúscula aqui em administração pública, ele não está falando da administração, aquele curso lá da faculdade que você vai estudar... como é que é o nome daquele menino lá? Que a gente vai estudar técnicas de administração, gestão, descentralização, processo decisório. A gente não vai estudar aquilo. Não é aquilo. Quando ele fala de administração pública, princípios constitucionais da administração pública, ele está falando da administração pública, o governo.
o governo, aquele poder centralizado descentralizado que a gente tem que fica lá em Brasília. Quando ele coloca a administração pública com a letra maiúscula, ele está falando do governo, tá? Ele está falando do governo. Ué, mas que governo que a gente está falando? Ué, o governo que a gente conhece como o descentralizado. União, Estado, Distrito Federal e município. Beleza, André, acaba aí de jeito nenhum. A gente está falando da administração pública, tudo aquilo que o governo envolve. E aí entra autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública. O Ender acaba aí de jeito nenhum, claro que não acaba aqui. Ainda tem as entidades paraestatais, sociedade, economia mista e empresa pública, e tem também o sistema S, tá? O sistema S é completamente diferente, mas ele faz parte do governo, tá? A gente tem os delegatários, os permissionários, os concessionários, que são particulares, que colaboram com a administração pública, tá? Permissionários, concessionários e delegatários. Eles colaboram com a administração pública, então se eles colaboram com a administração pública, eles são uma administração pública, entende isso? E se eu fosse aprofundar mais ainda, eu ainda falar daqueles que têm isenção fiscal. Porque se o governo tem isenção fiscal, é uma forma de fazer parte da administração pública. Tá vendo que tem que tomar cuidado? Porque se a gente entra nessa vibe louca de tentar definir o que é administração pública e ir cavucando, a gente não para de achar terra. Então, aonde a gente para? A gente para que é a administração pública, que são os princípios constitucionais, e que a gente trata daquele do direito público. Então, a gente vai parar, a gente vai estudar aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal, município, administração direta. Ó, imitei o Lula, ó o Lula aqui, ó, sem o dedo. Aí a gente tem a autarquia, fundação pública e sociedade de economia mista e empresa pública. O Ender, e os delegatários, e os permissionários, e os concessionários, e o sistema S, e as fundações autárquicas ou as autarquias fundacionais. Não está no edital de vocês. Não está no edital de vocês. É aqui que a gente ganha tempo. E o seu concurseiro, o cara que está disputando a vaga com você, ele vai perder tempo. Ele vai perder tempo, tá? É aqui que a gente ganha tempo. A gente vai direcionado naquilo que vai cair na prova, tá? Isso é um ponto. Nossa, Wender, você é muito inteligente. Nossa, como é que você sabe tudo isso? Simples, eu já reprovei nessa prova. Eu fiz essa prova da GCM de 2014, tá? 2014, foi 2014? Não, 2016. Fiz essa prova 2016, 2017. Eu fiz essa prova da GCM e tomei um pau, mas eu tomei um pau que eu perdi até o rumo de casa. O que eu fiz? De lá pra cá eu nunca mais parei de estudar, né? Tem 10 anos, né, que eu venho estudando, desde 2014 eu venho estudando, e aí eu aprendi errando, tá? E eu não quero que vocês passem por isso, eu quero facilitar para vocês. Beleza, falei isso. A gente tem os princípios. Quais são os princípios da administração pública? A gente conversou sobre isso, tá? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios. Esses princípios estão lá no artigo 37 da Constituição. Wender, são só esses? Eu vou dizer para vocês que aqui nesse primeiro momento se eu fosse procurar em jurisprudência, se eu fosse procurar no sentido real da Constituição, eu ia dizer que ia ter outros. Expresso, teria outros. Mas a gente não precisa saber disso agora. Eu preciso que vocês saibam. Princípios expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição. Beleza. E tem uns implícitos, não é isso? A gente tem os princípios implícitos da administração. Autotutela, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, a gente tem um princípio da proporcionalidade, a gente tem o princípio presunção de veracidade dos fatos, a gente tem razoabilidade, impessoalidade, indisponibilidade do bem público, moralidade. É isso? Acho que falei todos, né? Esses são os princípios implícitos da administração pública. Wender, se são implícitos, a gente não sabe quais são? Ou não tem um livro onde está dito? Não, a gente não sabe muito bem onde está. Os princípios implícitos, eles são definidos pelos doutrinadores, tá? Eles são definidos pelos doutrinadores. Quando acabar a aula, se vocês não têm aquele material da primeira aula, eu vou mandar para vocês de novo os princípios expressos e implícitos. A gente está fazendo só uma revisão. Beleza? Aí a gente falou isso. E aí a gente chegou nessa parte aqui, ó, que fala, olha que importante, entidades e órgãos públicos. Qual é a diferença de entidades e órgãos? Entidades e órgãos públicos. Simples, simples. Vou perguntar para vocês, vocês falam para mim. A minha mão, ela responde pelos atos dela? Não.
tudo que minha mão fizer, ela não responde pelos atos dela. Ela está ligada à pessoa jurídica a quem lhe deu causa. No caso, o Ender. Então, se eu pegar um copo e tacar na cabeça de alguém, aí as pessoas vão chegar para mim e falar assim, mas por que você fez isso? Você tá louco? Eu vou falar assim, não tem nada a ver com isso. Foi minha mão que fez. Problema seu, tá? Foi sua mão que fez? Beleza. Então, eu vou processar você e sua mão, tá? Porque ela é um órgão. Ela é um órgão que está ligado à pessoa jurídica de quem lhe deu causa. Ela é um órgão. Ela está ligada a mim. Eu que vou responder pelos atos dela, tá? Eu que vou responder. Comprei um relógio, coloquei um relógio nessa mão. Eu posso tirar e colocar na outra? Posso, o relógio é meu, não é da mão. Porque a mão é um órgão. Entende isso? A mão é um órgão. A teoria do órgão, lá de Otto Bismarck, lá do alemão, ela diz que o órgão está ligado à pessoa jurídica, a quem lhe deu causa, e ele não tem personalidade jurídica. Wender, mas que desgrama é essa? Que desgrama é personalidade jurídica? Simples. Olha para o Wender. O Wender é maior de idade? Sim, né? Tem tempo que eu sou maior de idade, né? Desde os 18 anos eu já estou respondendo pelos meus atos, né? O Wender pode ter bens? Sim, tem alguns aí, né? Inclusive, ele pode ter bens. O Wender pode processar ou ser processado? Pode, né? Eu posso processar as pessoas e as pessoas podem me processar. Beleza. O Wender é uma entidade, tá? O Wender é uma pessoa jurídica, tá? Só que o Wender, ele vive nesse mundo real. Então, você vai dizer que o Wender é uma pessoa jurídica, pessoa jurídica. Direito público não, direito privado não. Eu sou uma pessoa jurídica. Não, sou uma pessoa natural. Quando a gente trata de empresa, a gente trata da mesma regra, da pessoa natural. A gente vai tratar da empresa. Só que essa empresa, ela não consegue se fazer representar. É aqui que a maioria buga. E é um negócio simples de responder. Uma vez eu cheguei para um colega e falei assim, cara, você já viu a prefeitura? Aí ele falou, a prefeitura? Já. Eu passei lá e vi o prédio da prefeitura. Não, na verdade você viu o patrimônio da prefeitura. Ah, não, mas eu passei lá e vi o prefeito. Ah, legal, você viu um agente público, tá? Porque a prefeitura você nunca vai conseguir ver. Porque ela não existe. Não existe prefeitura, não existe o governo de estado, não existe união, não existe. Isso é uma ficção jurídica. No mundo real, esse negócio não existe. Você não vai ver a prefeitura andar. Você não vai ver o governo do estado andar. Você não vai ver. Você vai ver agentes políticos, tá? Agentes políticos, no caso do governador, né? No caso do prefeito, no caso do presidente da república. E esses agentes é que dão causa à prefeitura. É eles que representam, tá? Quando eles colocam um uniforme, quando eles batem o ponto e quando eles vão trabalhar, eles são a prefeitura, tá? Eles são o governo do estado, eles são a União, tá? Eu dava uma aula para os meninos que era da Polícia Federal e eu falava assim para eles todo começo de aula, ó, vocês são a Polícia Federal. E eles achavam que era incentivo, né? Que era um motivacional. Não, porque a regra, no final das contas, é que você, quando tiver uniformizado, armado, indo para efetuar uma prisão, ou indo para averiguar algum fato, ou fazendo uma investigação, você é a Polícia Federal, você é aquele órgão que você representa, tá? Não existe dicotomia. Você está incorporado àquela pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica no caso de direito público. Você está dentro dela. Você não faz nada ali que é a sua vontade. Tudo que você tem que fazer é a vontade da administração. É por isso que a gente começa o direito administrativo falando que os princípios constitucionais da administração pública, que é o que você vai exercer. Tô trabalhando, chegou uma pessoa que eu não gosto dela, eu vou tratar ela mal? Não, eu tô empossado, eu tô nomeado, eu entrei em efetivo exercício, eu estou representando a administração pública, dane-se quem seja a pessoa. Que eu goste ou que eu odeie, não faz diferença. Eu estou representando a administração pública. Eu vou tratar ela da melhor forma possível. Agora segura aí que eu vou meter uma outra teoria. Presta atenção. O Wender passou no concurso da GCM, por exemplo. O Wender está fazendo patrulhamento numa viatura na Presidente Vargas. De repente, o Wender vê um sujeito com fuzil. Vou colocar um fuzil que fica bem explícito isso. Vê um sujeito com um fuzil transitando pelo centro da cidade. A lei federal, a GLO, diz que quem porta fuzil deve ser considerado um terrorista. Ele deve ser considerado um terrorista. O cara tá portando um fuzil por quê? Vai comprar café com fuzil? Não, ele é no mínimo um guerrilheiro, ele é no mínimo terrorista, ele é no mínimo faccionado. É um sujeito que ele deve ser abatido imediatamente. O Wender, com isso na cabeça, saca a arma e faz um disparo de arma de fogo. O projétil sai,
Só que, por um azar do destino, o Ender acerta uma idosa que está sentada lá do outro canto. Deu L, deu ruim. Matei uma inocente. Show de bola. Não sei se vocês sabem, morto não processa ninguém, mas aquela pessoa tem família. Aí a família chega aqui e fala assim, ó. Ela me vê, ela vê o Ender, aí chega pra mim e fala assim, ó. Vou te processar. Aí o que eu vou falar pra ela? Não vai. Não, você não vai me processar. Você não me processa. Vou te processar. Não vai me processar. Sabe por que você não vai me processar? Porque eu, enquanto agente da Prefeitura de Rio Verde, eu não respondo pelos meus atos. Eu não tenho responsabilidade pelos meus atos. Quem responde pelos meus atos é a Prefeitura de Rio Verde. Então, em vez de você me processar, vai lá e processa a Prefeitura de Rio Verde. Tá? Vai lá e processa a Prefeitura de Rio Verde. Wender, então você está me dizendo que você vai escapar, você vai matar um inocente e vai ficar por isso mesmo? Não, eu não falei isso, tá? Mas esse processo direto da vítima com o agente que causou o fato não existe, não pode acontecer, porque eu não estou representando meus interesses ali, eu estou representando a Prefeitura de Rio Verde. Então você vai processar a Prefeitura. Beleza, a Prefeitura paga a indenização, não é isso? Todo mundo processa querendo dinheiro no final das contas. Vai lá e paga a indenização. E o Wender? A Prefeitura vai entrar com uma ação regressiva, esse é o nome. Ela vai abrir uma sindicância, que é uma investigação para determinar como que o fato ocorreu. Após a sindicância, vai abrir um procedimento administrativo disciplinar, que é o chamado PAD, e o Wender vira réu. E aí, qual que é a chance do Wender escapar dessa situação? Duas. Se ele conseguir provar que foi caso fortuito, ou seja, era algo que não dependia da vontade exclusivamente do Wender, ou o erro que o Wender cometeu não teve dolo ou culpa, tá? Dolo é a intenção de fazer, olhei para a velhinha, vou matar ela, isso é o dolo, é a intenção de fazer. E a culpa, ela cai em três teorias, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Vamos olhar para a negligência. Negligência, o Wender deveria ter tomado cuidado, não tomou, agiu de forma descuidada, negligente, ele foi negligente. Imprudência, ele até fez correto, só que ele colocou a vida da senhora em risco, ele deveria ter esperado um pouco ela passar. Imprudente. E imperícia, ele não sabe manusear arma de fogo, por exemplo, tá? Ele foi lá engatilhar a arma e já atirou, já fez o disparo de arma de fogo. Então ele foi imperito, ele deveria ser perito naquilo. Se você carrega uma arma de fogo, a gente espera, o mínimo que se espera é que você saiba manusear essa arma de fogo. É o mínimo que se espera, que você tenha capacidade técnica, biopsicossocial, psicológica, para manusear uma arma de fogo, para tomar a decisão certa no momento certo, tá? Não teve? Beleza, o Wender vai ser punido. Em que esfera o Wender pode ser punido pela administração pública? Em três. Civil, vai pagar uma multa. Administrativa, vai ser exonerado. E administrativa e criminal. Ele vai ser preso no final das contas. Ele responde nas três. Se ele conseguir escapar dessas condenações, ele volta a trabalhar em serviço, beleza? Essa teoria. Quem são as entidades? A gente tem União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista, empresa pública. Show de bola. Quem são os órgãos? Os órgãos são seres despersonalizados que são criados pela administração. Quer um exemplo de órgão? A Secretaria de Saúde do município de Rio Verde. Ela é um órgão, ela não tem personalidade jurídica, ela não responde pelos seus atos. Quem responde pelos seus atos é a Prefeitura de Rio Verde. Quer um outro exemplo? A Secretaria de Ação Urbana, por exemplo. Ela é um órgão, ela não responde pelos seus atos. Tudo que ela faz vai cair nas costas da prefeitura. Ela não tem personalidade jurídica, ela não pode ter patrimônio e ela não pode ingressar ou ser réu de uma ação penal, tá? Ela não tem personalidade jurídica. Eu vou colocar de uma outra forma para você. Pensa o seguinte, imagina que você tem um filho, seu filho tem 5 anos, ele vai lá e arranha o carro do vizinho. Aí, ó, o seu vizinho vai pegar seu filho, vai vir atrás de você e vai falar assim, ó, o seu filho arranhou o meu carro e eu quero que você pague o conserto do meu carro. Aí tu vai falar assim, ó, não fui eu, foi meu filho, então se você quiser, você processe ele. Aí o cara vai olhar para você e vai dizer assim, ó, problema seu que foi seu filho. Ele não é maior de idade, ele não tem personalidade jurídica, ele não responde pelos seus atos, ele não tem consciência dos seus atos plenamente, tá? E ele está ligado à pessoa jurídica quem lhe deu causa, no caso o pai ou o responsável, que vai ter que arcar com tudo aquilo que ele destruir, tá? Que é uma ação de responsabilidade. Então, se você não cuidou do seu filho enquanto ele estava arranhando meu carro,
Ok, agora você vai ter que arrumar o meu carro. Um outro exemplo que a gente pode usar também, um cachorro, por exemplo, um pitbull. Pitbull ataca alguém aí na rua. O pitbull não tem personalidade jurídica. Ele não responde seus atos. Ele é um animal, ele age por instinto de agressão ou de amor, né? De ser dócil. Ele é totalmente, ele não responde por nada do que ele faz. Você vai processar um pitbull? Vai prender um pitbull? Não faz sentido, tá? Quem que é responsabilizado? O dono. O dono que tem que criar um mecanismo de segurança para aquele cachorro. Beleza? Essa é a teoria do órgão, tá? Teoria do órgão, a teoria que fala que o órgão está ligado à pessoa jurídica quem lhe deu causa. Essa teoria, ela avalia a administração pública como um corpo humano, tá? E o corpo humano, ele é uma pessoa, tá? Uma pessoa. E o órgão, ele faz parte, tá? Descentralizado, mas ele faz parte de uma mesma pessoa jurídica, tá? Essa é a teoria do órgão. Beleza? Primeira vez que eu vou perguntar isso. Tem alguma dúvida? Certo. Dito isso, a gente tem que ir para a próxima fase da brincadeira, tá? Acho que a gente vai até aqui, ó. A gente tem que ir para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Atos administrativos, tá? Atos administrativos. A maioria das questões que a galera erra em concurso público tá em ato administrativo, tá? E não deveria, porque é uma parte tranquila, ou deveria ser tranquila, tá? Não deveria errar, é uma parte tranquila. Vamos lá. O que é ato administrativo? É a manifestação de vontade da administração pública. Se eu só falar isso para vocês, não vai adiantar. Então eu vou ter que exemplificar bastante para vocês entenderem. Olha só. A administração pública, ela age por meio de atos, tá? Atos. Tudo que ela faz que retira direito, que ela impõe direito, tudo aquilo que ela dá andamento a processo, toda movimentação que há no sistema, toda a organização do sistema é feito por meio de ato administrativo, tá? Então, o ato administrativo é essa pessoa jurídica se manifestando no meio jurídico, tá? É os documentos que são produzidos no meio da administração. Beleza. Isso é um conceito. Tem outro? Claro que tem. Esse é o mais importante. O ato administrativo, ele não consegue se fazer honrar sozinho. Não consegue. Eu preciso de alguém para fazer esse ato administrativo acontecer. Esse é um ponto. Eu preciso de alguém para dar vida a esse ato administrativo. Lembra lá no começo que eu falei que quando eu estou na administração pública, eu sou a administração pública? Quando eu vou lá para o meu serviço, eu bato ponto, eu coloco meu crachá, eu coloco o uniforme e sento na frente do computador, não é o Wender mais que está agindo ali, tá? É a própria administração pública, a prefeitura de Rio Verde que está agindo ali, tá? Eu estou representando a administração. Ali, ó, não vou fazer nada que é do meu interesse. Eu vou fazer tudo que é de interesse da administração pública, tá? Eu esqueço o Enter um pouquinho, a minha vida pessoal, e ali quem tá é um servidor público, tá? É a pessoa jurídica. Eu falei isso para vocês. Quando o Ender digita um relatório e manda esse relatório, isso é um ato administrativo. Quando o Ender notifica, quando o Ender reconhece direito, quando o Ender digita um documento, cria um dado, faz um indicador, registra o paciente no sistema, coloca o paciente numa regulação, tudo isso são atos administrativos. Então, olha de novo. O ato administrativo só ganha vida se eu der vida para ele. Se eu bater meu ponto e for trabalhar. Esse é um ponto. Pergunta mais besta que vai cair para vocês não vão errar. Todo ato administrativo deve ser escrito. Errado. Ato administrativo não precisa ser escrito. Eu posso ter ele por meio oral, vocalizado, tá? Quer um exemplo? Um policial te aborda, você está na motocicleta, ele aborda você e diz: desça do veículo com a mão na cabeça, deita no chão. Me dê os documentos do veículo e sua habilitação. O que ele está fazendo? Está fazendo um ato administrativo. Ele está avisando para mim que a administração pública vai me fiscalizar. Ela vai saber se eu estou correto, tá? Isso é um ato administrativo. Wender, mas não tá escrito, não tem um documento formal, não tem um juiz lá dizendo o que tem que fazer. Não precisa, não precisa. Ele é auto-executório, tá? É o tipo de ato administrativo, tá? Dos poderes disciplinares, dos poderes de polícia, que eles não precisam de uma manifestação do juiz. O cara que está ali, o agente que está ali, ele já incumbe a competência de executar aquele ato, tá? Ele já faz o ato acontecer. Isso é um ponto.
Agora vamos para outra. O ato administrativo, ele precisa ser verbalizado ou escrito para se fazer representar na administração pública? Não, não é. O ato administrativo ele não precisa ser verbalizado ou estar escrito para se fazer valer na administração pública. Não precisa disso. Wender, mas como assim? Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Simples. Imagina o seguinte. Imagina que você está vindo com o seu veículo na Presidente Vargas, está transitando 40 km por hora, você está na faixa, você está lá com o carro tudo ok, tudo checado, sem problemas nenhum. E aí, olha só, você vai avançando com o carro, logo à frente você vê que há um veículo, uma viatura toda caracterizada da SMT, da Agência Municipal de Trânsito, da AMT, com cones na rodovia, e você vê um agente com roupa amarela que tá altamente identificado, não é isso? E faz o sinal para você encostar o veículo. Ele faz um sinal que você tem que encostar o veículo. Olha só, ele falou alguma coisa para mim? Não. Ele tem alguma coisa por escrito? Não. Mas esse ato dele apontar para que eu estacione o veículo para ser fiscalizado, isso é um ato administrativo? É a administração pública manifestando a sua vontade por meio de seu agente. É um ato administrativo. Eu preciso ter isso por escrito, verbalizado? Não, não precisa, tá? Não precisa. O simples gesto de um agente de trânsito pedindo para você encostar, ele já tá te dando a entender que você vai ser fiscalizado e que você deve cooperar com essa fiscalização, tá? Isso é um ato administrativo. É algo que a administração pública impõe aos particulares, tá? Ela tem essa prerrogativa de impor isso aos particulares. Então, de novo, ato administrativo, ele precisa ser por escrito? Não, não precisa. Precisa ser verbalizado? Não, não precisa. Até pode ser, mas não precisa ser verbalizado. Um simples gesto pode ser representado como um ato administrativo. Beleza? Isso é ato administrativo. Bacana ainda, mas eu estou olhando aqui agora, ó, eu estou vendo um monte de coisa aqui. Eu estou vendo conceito de ato administrativo, eu estou vendo requisitos de ato administrativo, eu estou vendo atributos dos atos administrativos, eu estou vendo classificação e espécies, tá? Isso daqui vocês esquecem. Isso aqui a gente vai ver depois com calma. O que eu tenho que concentrar com vocês é nisso aqui, ó. Se vocês aprenderem isso aqui hoje, eu estou satisfeito. Então vamos lá. Eu vou mudar agora. Eu vou abrir o Word e a gente vai descrever um a um. A gente vai descrever um a um do que se trata classificação, espécie, conceito, atribuição dos atos administrativos. O Wender é difícil? Claro que não. Claro que não. Eu aprendi esse troço, por que vocês não vão aprender? É tranquilo pra caramba. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá. Quanto ao regramento, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vamos desenhar pra caramba. Espero que todos estejam vendo. Aqui eu vou colocar 16 para ficar legal para ver. Então, ó, os atos administrativos, eles configuram duas condições, tá? Os atos administrativos, eles vão ter duas configurações. Ou eles vão ser vinculados, ou eles serão discricionários. Ou ele vai ser vinculado, ou ele vai ser discricionário. Ato vinculado é aquele que não há margem de escolha. O agente tem a obrigação de fazer. Quer queira, quer não, ele tem que fazer. Quer um exemplo? A autuação. Eu escrevi certo? Autuação? Vou colocar multa aqui, tá? Eu estou em dúvida se a autuação está correta. Vou colocar multa aqui, ó. Exemplo, multa. Multa, ela é uma obrigação. Ah, não quero fazer porque o cara é meu amigo, o cara é muito gente boa, o cara estudou comigo. Ah, você não vai fazer não? Beleza, quem vai responder então é você, tá? Você vai responder junto com ele. Então, vinculado, não há margem de escolha. Toda pessoa que cometeu um crime de homicídio, ela tem que ser presa se for encontrada em flagrante delito.
Foi encontrado em flagrante delito. O delegado olha e fala: ah, não vou fazer, não. Não vai fazer por quê? É ato vinculado. E se ele não fizer? Aí ele vai cometer um crime. Olha só. Se ele não fizer o que tem que ser feito, ele vai cometer um crime que a gente vai chamar de prevaricação, que é deixar de fazer algo, deixar de fazer ou retardar, deixar de fazer ou retardar uma função, uma obrigação da função do agente. Então, ó, não, Wender, não vou fazer não, cara. O menino é meu amigo, a gente foi criado junto, pessoa maravilhosa, vou fazer um troço desse não. Ah, você não vai fazer? Não, beleza, você está cometendo um crime de prevaricação, vai responder isso na forma administrativa. Tem que fazer, não tem escolha. O cara fez a besteira? Fez, tu tem que fazer. Imagina a seguinte situação, o Wender é chefe de repartição. Lá da prefeitura de Rio Verde, ele é chefe de setor. Aí eu tenho um profissional lá que ele chegou para trabalhar bêbado, parece que tá com a roupa de ontem, barba por fazer, a cara da destruída. Pera aí, chegar com e trabalhar após o consumo de bebida alcoólica, isso é uma falta gravíssima, tá? É uma falta gravíssima dentro da administração pública. Eu devo imediatamente autuar o agente, eu devo, primeiro, liberar ele do dia, ele tem que ir embora para casa, não tem condições de ele ficar na repartição. Eu vou suspender esse agente e vou abrir um processo administrativo para avaliar a condição dele, tá? Ah, mas eu não quero fazer isso. Ah, eu tô com dó do cara, velho. Ah, sabe por quê? Porque a esposa dele morreu, o cachorro tá doente, a casa dele foi roubada. Não vou fazer. Não vai fazer? Beleza. Nessa situação que você deixa de fazer por dó, você entra na condescendência criminosa, que a pena não é tão ruim quanto prevaricação, mas ela destitui o líder do setor. Então, por exemplo, o Wender é chefe lá da Secretaria de Saúde. Ele, por dó, ele não notificou o agente dele, não suspendeu o agente dele, que chegou bêbado para trabalhar. Ah, você não fez? Não? Beleza, a partir de agora você não é chefe mais. Você que vai responder pelo problema. Tá? Então, não tem que ter dó, tem que fazer aplicar a lei. Não tem a lei? Todo mundo não conhece a lei? O cara não cumpriu? Beleza, a gente vai notificar. Não notificou? É o chefe que vai ser notificado. Então, você tem a obrigação de fazer valer a legislação. Todo mundo conhece a legislação. Você tem que fazer valer a legislação. Isso é um ponto. Beleza, Wender. Isso daí eu entendi. Mas o que seria o discricionário? O discricionário é bacana. O discricionário, ou os atos discricionários, é aquele que há margem de escolha do agente. Então, eu vou colocar só a margem de escolha, que se eu colocar do agente vai dar uma confundida. Então, eu vou colocar, ó, a margem de escolha. Ato discricionário, a margem de escolha. O cara tem a forma, ele tem condições de escolher para fazer, tá? Mas, ó, ele vai escolher. Mas ele vai escolher a seu bel prazer? Ele vai escolher do seu jeito? Ah, eu fui com a cara desse daqui, eu vou conceder esse benefício. Ah, eu não fui com a cara desse daqui, não. Esse aqui eu não vou conceder o benefício. É assim que a gente vai escolher? Não, claro que não. Ele vai ter parâmetros, tá? Parâmetros. É a teoria do homem médio, tá? É o critério do homem médio. É o critério do homem médio, tá? Então a gente pega aí 1000 pessoas e coloca assim, ó, de 1000 pessoas, quantas que cometem isso, tá? E aí, ó, tantas cometem isso, quantas não cometem? Beleza. Então o sujeito fez, não fez? Tá. Tem atenuante? Tem agravante? Ou seja, atenuante. Ó, o Wender chegou para trabalhar bêbado, por exemplo. Cara, chegou para trabalhar bêbado, dispensa do dia, suspensão, tá? E aí eu posso escolher essa suspensão de 5 a 20 dias. Por exemplo, é minha margem de escolha, de 5 a 20 dias. Eu posso dar 6 dias? Pode. Eu posso dar 15 dias? Pode. Eu posso dar 20 dias? Pode. Eu posso dar 21 dias? Não, aí não. É 5 a 20. 21 não pode. 4 dias não pode. É 5 a 20, tá? E aí a gente desconta da folha do pagamento, tá? Mas aí ele tem atenuante. O menino é bom de serviço, chega no horário, nunca tivemos problema com ele antes. A gente está precisando muito dele aqui.
é uma pessoa que é muito respeitosa, uma pessoa muito querida pela repartição, esses são os atenuantes. Então a gente vai minorando a pena dele, vai mitigando a pena dele. E o agravante? Já é a 10ª vez que o cara tá fazendo isso. O cara não tem respeito por ninguém. É ruim de produção pra caramba. Agravante. O que ele fez causou uma lesão irreversível à administração, ou causou uma lesão irreversível ao particular, ou causou uma malversação à imagem da administração pública. Ele criou uma condição que as pessoas agora estão olhando para a administração pública com raiva, por conta disso que ele fez, tá? Isso é um agravante. Então, ó, o critério do homem médio é olhando assim, ó, esse cara, ele já fez isso? É a primeira vez? Dá para colocar só um pouquinho de pena? Ou não? A gente tem a obrigação de fazer a pena. O nome disso é simetria penal, tá? A simetria da pena, tá? A simetria da pena. A gente fez isso muito com o pessoal que está estudando para ser juiz, tá? Que a gente tem os atenuantes e a gente tem os agravantes, tá? A gente não vai entrar em simetria de pena, mas que vocês saibam a diferença. Diferença importante, tá? De atos vinculados e atos discricionários, tá? Vinculado, o Wender vai fazer. Quer queira, quer não. Ele vai fazer, tá? Ele tem que fazer. Se não fizer, tá bom. Dependendo do que você não fizer, você responde por prevaricação. Dependendo do que você não fizer, você responde por condescendência criminosa. Ou seja, você vai responder junto com a gente do qual você não quis fazer valer a legislação. Beleza? Discricionário. Há margem de escolha, tá? Há um pouquinho de margem de escolha aqui, tá? E a margem de escolha, ela utiliza o critério do homem médio, tá? Onde é valorado os atenuantes e os agravantes, tá? Isso é o discricionário, beleza? Vinculado e discricionário. Eu acredito nisso na prova de vocês, tá? Eu acredito isso na prova de vocês. Beleza, beleza. Então, ó, quanto ao conteúdo, tá? Quando ao destinatário, eu vou colocar para vocês os atributos da administração pública, que é uma parte, eu acho que é mais importante a gente falar disso agora. Vou colocar assim, atributos da administração pública. Da administração pública. Atributos da administração pública. Então, vamos lá. Atributos da administração pública. Quais são os atributos da administração pública? Vocês vão lembrar da PAT. A PAT é os atributos da administração pública, tá? A PAT. PAT é os atributos da administração pública. O P, vocês vão lembrar de presunção de legitimidade e veracidade. Cara, eu passei pimenta no olho, tá ardendo pra caramba agora. Ô, droga. Veracidade. Beleza? O A, vocês vão lembrar de autoexecutoriedade. O T, vocês vão lembrar de tipicidade. E o I, vocês vão lembrar de imperatividade. Imperatividade. É isso? É isso. Então, ó, quando vocês lembrarem de atributos da administração pública, vocês vão lembrar da PAT, tá? PAT, olha só, vocês escreveram aí, ó, PAT. Vocês vão lembrar da PAT. Não esquece da PAT, a PAT vai lembrar de vocês na hora da prova e vocês vão passar, vão lembrar dos atributos, tá? Vamos lá. Presunção de legitimidade. Tudo que a administração pública faz parte do princípio que está correto, não é isso? Então, um agente público, ele tem fé pública. A gente imagina que aquilo que o cara está fazendo é o certo, é o correto, tá? Então, quando um policial ele faz uma prisão, a gente imagina que ele tenha motivação e motivos, né? E ele tem a legalidade, e ele tem a autoexecutoriedade, ele tem tipicidade, ele tem imperatividade para estar executando essa prisão. A gente imagina isso, tá? A gente quer acreditar nisso. Wender, se ficar provado posteriormente de que ele não tinha, que na verdade a prisão foi ilegal. A prisão foi ilegal? Perfeito. A gente vai extinguir essa punição, vai extinguir esse ato administrativo, a gente vai anular esse ato administrativo e se houver causa, a gente faz a indenização do particular, tá? Porque o particular não tem culpa se o agente estava de uma forma ilegal. Quer um exemplo? Olha só, o Wender passou no concurso. Aí o Wender passou no concurso lá do Ministério da Saúde. O Wender vai ser agente de políticas públicas. O Wender vai trabalhar no Ministério da Saúde, lá em Brasília, sendo agente de políticas públicas. Ele é responsável por criar políticas públicas para o Brasil inteiro, certo? Só que
Lá no edital do concurso do Ender, diz que o Ender tem que ter curso superior para ingressar no concurso. Não sabemos por quê, a galera deve que se esfacelou, né, comeu farofa, fez alguma coisa errada, não verificou o diploma do Ender, que é falso. O Ender apresentou um diploma que é falso. Vamos lá. O Ender, lá como agente lá do Ministério da Saúde, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade até que se prove o contrário, sim. Então, tudo que o Ender produzir, ele ganha efeito. Se faz representar, se não houver má-fé de outro, tá? Se não houver má-fé de outro, tudo que o Ender faz ganha respeito, ganha validade. Mas o Ender goza de legitimidade? O Ender tá legal no cargo? Não, ele não tá legal. Ao contrário, ele tá ilegal no cargo, tá? Porque ele não tinha, no momento do concurso, né, as atribuições que eram requisitadas para fazer a prova do concurso público, tá? Então, essa presunção de legitimidade e veracidade não é absoluta e ela pode ser anulada, beleza? Autoexecutoriedade. Ixi, o que eu fiz? Autoexecutoriedade. Tem alguns atos administrativos que a gente não precisa levar a demanda para o juiz, não, tá? Existem alguns atos administrativos que o agente público ele pode executar imediatamente, tá? É o chamado princípio da autoexecutoriedade. Quer um exemplo? Imagina o seguinte. O Ender acabou de ver que o sujeito ele está com uma quantidade de drogas. Ele está lá, ele está tendo em depósito, ele está carregando consigo, o verbo é bem grande, né? Carregar consigo, ter em depósito, fazer uso, oferecer, aceitar, dar, né? Oferecer, tudo isso é o crime que está lá na lei de drogas, tá? Tá lá na lei de drogas. Beleza. E aí o Ender tem a função de decretar prisão. Ele tem que decretar prisão porque ele goza do princípio da autoexecutoriedade. Como o poder de polícia, por exemplo, vou colocar até aqui do lado. O poder de polícia, ele goza do princípio da... ele goza do princípio... Que princípio que ele goza? Ele goza do princípio da autoexecutoriedade. O Ender está dizendo para mim que eu não tenho que ir lá no juiz pedir um mandado de prisão, voltar e prender o agente. Se você for fazer isso, o cara já foi embora, né? O cara já foi embora, o cara já assumiu, você não vai conseguir fazer a droga da prisão. Então, alguns atos administrativos, não são todos, eles gozam de autoexecutoriedade. Quer ver a diferença? Olha só. Imagina que eu seja da vigilância sanitária. Vigilância sanitária. E aí eu vou lá no supermercado do cara e o cara tá todo errado, tem rato, tem coisa vencida. E aí eu dou uma multa. Vou lá, vou te dar uma multa de 10 salário mínimo e vou te dar um prazo de 1 semana para você regularizar isso daqui, senão a gente vai vir e fechar a sua unidade. Aí o cara fala assim pra mim, não vou te pagar, problema seu que você vai me dar a multa, não tô nem aí pra você, eu vou seguir a minha vida. Eu posso pegar esse cara e pegar a carteira dele e forçar ele a pagar essa dívida? Não. Não. Apesar de eu estar na vigilância, apesar de eu ter alta executoriedade, nessa situação eu não vou executar a dívida, tá? Isso vai lá para o juiz, de execução de dívida, né? Você vai lá para um tribunal, não é você que vai fazer executar, você vai só notificar a multa, tá? Você vai notificar o sujeito. O sujeito não quer pagar a multa, problema dele. Ele vai se resolver lá com a justiça depois. O meu papel é só notificar ele. O senhor está multado, tá? O senhor tem um problema com a administração, você tem uma dívida com a administração agora, porque você não fez o que deveria, beleza? Então, os atributos da administração pública, alguns poderes têm a autoexecutoriedade. Não peço permissão para ninguém, tá? Para executar o ato. Tipicidade. Galera, tipicidade, eu quero que vocês pensem do tipo penal. Eu quero que vocês pensem na lei, tá? Tipicidade. Aquilo que você vai fazer, cara, tem que estar em algum lugar te dando autorização para fazer, ué. Como é que você vai fazer uma coisa que você não tem autorização, tá? Então, tipicidade. Lei. Tem que estar descrito na lei, que não pode, tá? Só é crime no Brasil algo que tem a reserva legal. A reserva legal é a previsão legal de que aquele ato é proibido. O Ender, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que não esteja proibido. E se tiver proibido? Aí o Ender não pode fazer mais. O Ender estava fazendo até hoje. E amanhã ficou proibido. Tá, então a partir de amanhã eu não posso mais. Hoje até meia-noite eu posso, tá? Enquanto não tiver nada prevenindo, dizendo que eu não posso fazer, enquanto tiver algo dizendo que eu não posso fazer, eu faço o que eu quiser.
Quer um exemplo? A gente teve recentemente o problema dos drones lá em São Paulo, que a galera tava voando com drone para todo lado e não tinha regulação nenhuma. A ANAC falou, para tudo, a partir de hoje, para dirigir drone, eu quero identificação, se for no local urbano tem que ter um treinamento, tá? Então, ó, a partir de agora não é qualquer um que pode ter um drone. Agora a ANAC, ela colocou condições para regularizar a condição. Quer dizer, agora ela proibiu, tem uma tipicidade, ó, tem uma tipicidade, agora ela organizou, beleza? Imperatividade, galera, o que é imperatividade? É também chamado de poder extroverso, tá? É o poder extroverso, é um poder muito conhecido, é o chamado poder extroverso. Wender, não sei o que é o poder extroverso. Hiperatividade não lembra de imperador? Aí eu te pergunto uma coisa, imperador ele pede ou ele manda? Ele manda, tá? A imperatividade, ela tá lá naquele princípio das pedras de Tóquio, que é indisponibilidade de interesse público e supremacia do interesse público sobre o privado, tá? O interesse público, ele é indisponível. A administração pública não abre mão de seu direito, beleza? E o interesse público, ele tá acima do interesse do particular. Eu chamo de supremacia do interesse público sobre o privado. Desta forma, a gente trata do princípio do atributo legal de imperatividade. É imperativo, tá? O direito administrativo, ele é imperativo, ele está acima. Ele está acima dos outros direitos, tá? O direito administrativo, o direito à coletividade, ele está acima do interesse particular. Beleza? Esses são os atributos do ato administrativo, tá? Esses são os atributos do ato administrativo. Dito isso, eu tenho que falar para vocês dos requisitos dos atos administrativos. Dito isso, eu tenho que falar para vocês dos requisitos dos atos administrativos. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, ó. Requisitos dos atos administrativos. Então, ó, vamos lá, vamos colocar amarelinho aqui, vai ficar bonitinho pra caramba. Quais são os requisitos do ato administrativo? A gente vai lembrar do COFIFOMOB. Então, a gente vai lembrar do COFIFOMOB, tá? Deixa eu tentar colocar isso aqui tudo na mesma tela. Então, ó, quais são os requisitos do ato administrativo? Agora ficou bom. Então, a gente tem COFIFOMOB, que é competência, finalidade, forma, motivação, motivo. A gente vai ter o motivo, a gente vai ter o objeto, tá? Isso é os requisitos do ato administrativo, é o COFIFOMOB, tá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade e forma são discricionários, tá? Esta parte aqui, esses atos são discricionários. Motivo e objeto, eles são... desculpa, vou falar de novo, tá? Deixa eu só mudar essa... Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Aquele. Competência, finalidade e forma são atos vinculados, tá? O ato administrativo deve ter competência, finalidade e forma. Motivo e objeto são atos discricionários, tá? Prova muito avançada que pergunta essas coisas, tá? O motivo dos requisitos do ato administrativo pode ser atribuído como vinculado ou discricionário. No caso, ele é discricionário, tá? Porque ele tá aqui, ó, motivo e objeto, eles são discricionários. A margem de escolha. A margem de escolha. E o vinculado? Vinculado não. Competência, finalidade e forma. Competência, finalidade e forma são vinculados, tá? Esse é um ponto. Show de bola, Wender. Wender, mas eu ainda não entendi esse negócio dos requisitos dos atos administrativos. É muito simples, ó. Competência. Só faz o ato administrativo quem tem competência. O Wender pode fazer um inquérito policial? Não. Para fazer um inquérito policial, eu tenho que ser um agente de polícia, na especialidade como delegado. Eu tenho que estar em posse do meu cargo. Eu tenho que estar legalmente instituído, nomeado e em pleno exercício. Tem que cair uma investigação para mim e aí eu tenho a função, né? Eu tenho a competência de fazer um inquérito policial. Aí, se eu começar a fazer, tá ilegal o ato, tá? Eu não tenho competência para isso. Como que eu faço uma coisa que eu não tenho competência? Como é que eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, cardíaca, né? Se eu nunca abri um peito na minha vida, se eu nunca fiz uma cirurgia, se eu não sei nem como que funciona o coração direito, eu não tenho competência para isso, tá? Competência são os atributos que me foi dado
da administração pública para executar aquele ato, tá? Então, quando eu ganho uma senha, um login de um sistema, por exemplo, SysReg, SysNAM, né, esses sistemas de saúde aí, eu tenho a competência, eu tenho autorização para fazer. Foi me dada a autorização, competência. Finalidade. Toda finalidade ela tem um ponto. A gente está falando de administração pública, a gente está falando de finalidade, show de bola. A finalidade sempre será o interesse público, tá? Sempre será um interesse público. Eu só vou fazer aquilo se aquilo for interesse da sociedade. Senão, qual que é o motivo que eu estou fazendo aquilo? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Vou asfaltar uma rua. Eu tenho uma verba para asfaltar. E tem uma rua que é muito movimentada. E tem uma rua 3 quadras por lado, que é onde mora a minha mãe. E aí eu falo assim, cara, dane-se o povo, né? Eu quero pôr um asfalto lá na minha mãe, tadinha da veinha, eu vou deixar ela na poeira, tá? Então, ó, isso atende o interesse público, porque para pensar. Se a finalidade é atender o interesse público, eu tenho que asfaltar primeiro o local que é mais movimentado. Aí faz sentido a administração pública. Se eu vou asfaltar a rua da minha mãe, isso é um interesse particular meu. Cadê o interesse público? Cadê a finalidade? Qual que é a finalidade que foi feita aqui? Não teve, tá? A finalidade foi particular, não foi público. Então, aqui é o princípio de finalidade. A forma é o babado, né? O que você vai fazer. É aquilo que vai ser executado, né? Se é uma suspensão, se é uma advertência. Aqui é como você vai colocar esse negócio para acontecer, tá? O motivo é o motivo, né? O que causou aquilo. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aquele caso daquele coleguinha que chegou para trabalhar alcoolizado. Vamos lá. Eu sou o chefe dele? Sou. Então, eu tenho competência para executar uma punição para ele, para valorar uma punição para ele. Beleza. Qual que é a finalidade? A finalidade é que essa atitude dele seja punida para que ele não volte a fazer ou que ele seja desligado da administração como forma de exemplo e para respeitar a administração pública, para respeitar os particulares, tá? Essa é a finalidade. A forma, aí depende, pode ser uma suspensão, pode ser uma advertência. O motivo é que ele chegou bêbado. Ele chegou alcoolizado. Existe lá no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio Verde, fala que você não pode se apresentar ao trabalho de modo dissidiosa, em uso de substâncias proibidas, né, ou legais, ou se apresentar de maltrapilho, mal bagunçado, tá? Esse é o motivo. E o objeto? O objeto é o que eu quero no final, que é a punição, que é a exoneração. Tá? É o que eu estou pretendendo no final. Tá? Então, esses são os requisitos da administração pública, beleza? Esses são os requisitos da administração pública. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês beberem uma água, vocês voltam e a gente vai terminar hoje, tá? As espécies, eu acho que ficou espécies, atributos a gente fez, requisitos a gente fez. A gente termina o que está faltando e se der um tempinho a gente resolve questões, beleza? Daqui a 10 minutos a gente volta.